Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar. Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou, se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros. Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c. Ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra.
Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações. Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso?
Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O COI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. COI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer um ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. COI 3010.01 Este planeta é encontrado ao lado da estrela COI 2010 e parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição, mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha, uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro!
Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler 62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles. Você está olhando para o céu noturno. Uau! Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém, em algum lugar, olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar. Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto, então. Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela.
Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos, mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar. No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio. As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente, a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá. Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra temos Bluetooth e fibra ótica como opções, exceto talvez por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe talvez existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança, e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos, e o nosso DNA, retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada. É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro. Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco
contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios. Então, temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela. Bem, estamos chamando Urano de forma errada todo esse tempo. Os astrônomos dizem que deveríamos pronunciá-lo como Urana. No entanto, não posso dizer que uma entonação diferente mude muita coisa. Entretanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Inicialmente, Urano deveria ter o majestoso nome de George, semelhante a um monarca, porque os astrônomos queriam batizá-lo com o nome do rei George III. No final, mudaram de ideia, e agora esse é o tema de todas as piadas. Se você pegar o custo total do lançamento de uma missão e dividi-lo pelo peso da carga, verá alguns números bastante surpreendentes. De acordo com especialistas, em 2016 costumava custar $10 mil para enviar apenas cerca de meio quilo de carga ao espaço. Mas agora os preços dispararam. A carga da espaçonave Cygnus custa mais de $43 mil por aproximadamente meio quilo, enquanto as novas transportadoras da SpaceX custam cerca de $27 mil por meio quilo. Lembra de como é caro pagar por água nos aeroportos? Agora, uma garrafa de água no espaço custaria algo entre $9.100 e $43 mil. E isso apenas para ser entregue no espaço. Quanto à água no espaço, bem, ela costumava ser considerada uma coisa muito rara. Mas na realidade, há gelo em todo o sistema solar, então você não precisa comprar aquelas garrafas superfaturadas de $43 mil. Ela está presente em cometas, asteroides e até mesmo crateras difíceis de serem vistas em Mercúrio e na Lua. No entanto, não temos certeza se há água suficiente nesses lugares para sustentar colônias de pessoas. Marte também tem gelo em seus polos, escondido sob a poeira e a geada de sua superfície. Até mesmo corpos celestes menores, como o Encelados, que é a lua de Saturno, e o planeta não Ceres, têm gelo. Os cientistas da NASA acreditam que pode haver uma chance de encontrar vida na lua Europa, de Júpiter. Talvez exista água líquida sob sua casca gelada. Europa, embora seja muito menor do que a Terra, pode ter um oceano profundo o suficiente para conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Em 2009, os cientistas que exploraram uma enorme nuvem de gás e poeira no centro de nossa galáxia se depararam com uma surpresa fascinante. Eles encontraram formiato de etila dentro da nuvem.
Essa substância química é responsável pelo sabor delicioso das framboesas e tem um aroma semelhante ao do rum. Além disso, outra região próxima está repleta de álcool etílico, o mesmo tipo encontrado em muitas bebidas. Na verdade, há álcool suficiente nessa região para fornecer a cada pessoa na Terra 300 mil litros de cerveja todos os dias durante o próximo bilhão de anos. Acredite ou não, mas nós temos um buraco negro na Terra. O fato é que criar um deles em laboratório era algo indispensável. Estudar esses monstros no espaço real continua sendo um sonho distante, portanto só foi possível criar um para fazer experimentos em um laboratório. Um grupo de cientistas da Holanda queria explorar a misteriosa teoria da radiação Hawking proposta pelo icônico Stephen Hawking. Usando átomos para imitar um horizonte de eventos, eles orquestraram elétrons, causando um aumento na temperatura que se assemelhava a um espaço-tempo plano. À medida que as partículas se moviam por meio de flutuações quânticas, um anel de radiação infravermelha apareceu ao redor do buraco negro cultivado em laboratório, espelhando a ideia de Hawking. Pode parecer loucura, mas você pode ser totalmente alérgico à Lua. Resumindo, na última missão da Apollo, trouxeram mais amostras de rochas do que nunca. Além disso, nela havia o primeiro e único cientista profissional na Lua, Jack Schmitt. Ele era geólogo, e suas amostras de pedras lunares ajudaram os pesquisadores a aprender mais sobre o campo magnético e a história vulcânica do nosso satélite natural. Durante as expedições, ficou evidente que Jack Schmitt era alérgico à poeira lunar. O pó arenoso e pegajoso grudava em seu traje e em sua pele, causando irritação em seus seios nasais, nariz, olhos e garganta por algumas horas depois que ele tirava o capacete. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, sendo basicamente apenas um monte de nêutrons esmagados em um espaço super pequeno. Se você tivesse apenas uma colher de chá desse material, ele pesaria mais do que toda a população humana combinada. E para igualar a densidade de uma estrela de nêutrons, todos teríamos que nos espremer em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Não, obrigado. Quando se trata do espaço sideral, tendemos a pensar que a Terra e a Lua estão bem próximas, mas na realidade seria possível espremer todos os outros planetas do nosso sistema solar entre elas. A distância média entre nós e o nosso satélite é de cerca de 384 mil quilômetros. Se você somasse os diâmetros dos 7 planetas, ainda teria algum espaço de sobra, cerca de 8 mil quilômetros. Em novembro de 2011, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora de um enorme reservatório de água no espaço. Essa água, equivalente a 140 trilhões de vezes toda a que existe nos oceanos da Terra, poderia fornecer a cada pessoa daqui o equivalente a um planeta de água 20 mil vezes. Esse reservatório estava localizado próximo a um enorme buraco negro que atrai matéria e emite energia, conhecido como quasar. O líquido foi formado por ondas de energia que colidiram átomos de hidrogênio e oxigênio e foi encontrado a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância. Quando o rover Curiosity Mars tirou sua primeira foto do pôr do sol em 2015, os cientistas estavam praticamente dando cambalhotas para trás de tanta empolgação. Acontece que o pôr do sol no planeta vermelho é tudo menos vermelho. Na verdade, tem um tom de azul deslumbrante. De acordo com a NASA, a razão por trás desse fenômeno é que a poeira na atmosfera marciana é como um filtro mágico que deixa a luz azul brilhar enquanto bloqueia os tons quentes como amarelo, laranja e vermelho. Vênus é um planeta de rotação lenta em comparação com a Terra. Ele leva 243 dias para fazer um giro completo, e faz isso na direção oposta. Mas, embora leve mais tempo para rodar, ele gira em torno do Sol em apenas 225 dias porque está localizado muito próximo da nossa estrela. Portanto, acredite ou não, um ano em Vênus é na verdade mais curto do que o seu dia. Você pode pensar que o céu noturno deveria estar cheio de estrelas, sem nenhum espaço escuro. Essa ideia é conhecida como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Ele achava que se o universo fosse infinito, imutável e atemporal, então deveríamos ver estrelas em todos os lugares para onde olhássemos. Mas acontece que o universo não é infinito, imutável ou atemporal. Edwin Hubble descobriu que ele está realmente se expandindo, e a radiação remanescente do Big Bang nos diz que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense em todas as velas de aniversário. Assim, a razão pela qual não vemos estrelas em todas as direções é que algumas estão muito distantes ou não existem há tempo suficiente para que sua luz chegue até nós. Durante a missão lunar Apollo 16, Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, teve um pequeno susto quando percebeu que sua aliança de casamento estava faltando.
Toda a tripulação procurou freneticamente por ela na espaçonave, mas não teve sorte. Finalmente, no 9º dia, enquanto Mattingly estava em uma caminhada espacial, o anel foi visto flutuando pela porta da escotilha. Charles Duke Jr. tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Por sorte, o objeto ricocheteou no capacete de Mattingly e caiu nas mãos de Duke. É legal que o tenham encontrado, mas há muitas outras coisas que as pessoas deixaram lá em cima. Até uma escova de dentes está flutuando em algum lugar. Mercúrio já é o menor planeta de nosso sistema solar, sem contar Plutão, é claro, e o segundo mais denso depois do nosso, e, acredite ou não, está realmente encolhendo e ficando mais denso. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que a Terra era o único planeta com atividade tectônica. Mas tudo mudou quando a espaçonave Messenger passou por Mercúrio, dando-nos uma visão detalhada dele. Em 2016, a Messenger descobriu essas formações maneiras semelhantes a penhascos, chamadas escarpas de falhas. Como ainda são relativamente pequenas, os cientistas acham que são bem novas, sugerindo que Mercúrio ainda está se contraindo 4,5 bilhões de anos após o início do sistema solar. Há cerca de 10 anos, o astronauta italiano Luca Parmitano passou por uma experiência de quase afogamento durante sua caminhada espacial devido a um vazamento de água que não foi resolvido. Ninguém sabia como aconteceu e por que Luca acabou tendo líquido em seu capacete. A NASA investigou o problema há 6 meses, mas não conseguiu determinar a causa exata da entrada de água no capacete de Luca. Imagine uma partícula minúscula como um próton voando em direção à sua mão a 99,9% da velocidade da luz. Você sentiria alguma coisa quando ela o atingisse? Na noite de 15 de outubro de 1991, uma partícula misteriosa percorreu o espaço com o poder de estrelas inteiras embaladas em átomos minúsculos. Sua energia era 40 milhões de vezes maior do que a dos prótons mais poderosos já produzidos em nossos aceleradores de partículas mais avançados, como o Grande Colisor de Hadrons. Além disso, era incrivelmente rápida. Seu rastro luminoso chegou a ultrapassar o limite de velocidade das partículas. De acordo com alguns cientistas, qualquer partícula que andasse tão rápido deveria eventualmente desacelerar. Mas essa não seguiu as regras e continuou indo apenas um pouquinho mais lenta do que a velocidade da luz. O cientista John Lindsay ficou tão chocado que exclamou "Oh meu Deus!" quando viu esses dados pela primeira vez. Então, foi assim que deram a essa partícula o nome de "Oh meu Deus!". Agora, imagine uma partícula normal como um fóton viajando pelo espaço ao lado desse piloto maluco. Bem, a "Oh meu Deus" tem uma energia com quintilhões de vezes maior do que a dos fótons. Do nosso ponto de vista na Terra, o fóton levaria mais de 215 mil anos para ganhar até mesmo a menor vantagem. Se considerarmos sua energia, ele seria como uma bola de beisebol lançada a quase 97 km por hora, que machucaria se atingisse sua mão. Mas surpreendentemente, se a partícula "Oh meu Deus" fosse em sua direção, você não sentiria nada. Ela simplesmente passaria por sua mão e poderia espalhar algumas outras partículas ao redor, mas de modo geral o impacto seria imperceptível. E tudo isso se deve à forma como os raios cósmicos funcionam. Quando você está no espaço, há toneladas de partículas invisíveis que passam ao seu redor em velocidades incrivelmente altas. Elas são como pequenas bolas de energia supercarregadas. São velozes e chamadas de raios cósmicos. Normalmente encontramos o resultado de sua dança atmosférica no nível do mar. A maioria dos raios cósmicos consiste em prótons solitários, com apenas uma pitada de partículas mais pesadas. Quanto maior a energia, mais raro é o raio. Eles vêm de vários lugares do universo. São de 2 tipos: cósmicos galácticos de fora do nosso sistema solar e partículas energéticas solares emitidas pelo Sol. A maior parte do tempo estamos protegidos contra eles graças à bolha magnética da Terra, a magnetosfera. Esse escudo protetor desvia muitas partículas carregadas, inclusive os raios cósmicos, para longe do nosso planeta ou as direciona para as regiões polares. E adivinhe o que elas causam lá? É isso mesmo, a famosa e bela aurora boreal. As luzes do norte que vemos com frequência nas regiões árticas e antárticas da Terra são causadas por viajantes do espaço sideral. Mas não é que nenhum deles chegue ao nosso planeta. Na verdade, estamos cercados por raios cósmicos, em todos os lugares. Milhares estão dançando ao nosso redor a cada segundo. E não apenas nos cercam, eles estão nos atingindo e passando por nossos corpos.
No entanto, apesar disso, não sentimos nada. Isso se deve ao fato de que, embora sejam muito energéticos, ainda são muito pequenos e têm pouca massa. De fato, são tão pequenos que muitas vezes passam pelos espaços entre os átomos e até mesmo dentro deles com interação mínima. Por causa de tudo isso, não tínhamos ideia de que existiam até a década de 1990. Há muito tempo, os cientistas descobriram que o ar no alto do céu tem algo especial chamado ionização. Ou seja, quando átomos ou moléculas ganham ou perdem cargas elétricas, transformando-se em íons. Em termos mais simples, é como dar a um elemento neutro, um átomo ou molécula, uma carga positiva ou negativa. Essas partículas carregadas podem então fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, desempenham um papel importante na eletricidade, permitindo que coisas como luzes e dispositivos eletrônicos funcionem. De qualquer forma, os cientistas queriam saber de onde vem a ionização. Inicialmente pensaram que era proveniente de elementos radioativos no solo, mas então, no início do século XIX, alguns cientistas subiram em balões e descobriram que essa ionização aumenta quanto mais alto se vai. Na verdade, algo do espaço e não o Sol estava produzindo essa ionização. Os cientistas aprenderam muito sobre ela ao longo dos anos, como de onde vem e do que é feita. E foi assim que os raios cósmicos foram descobertos. A misteriosa partícula "Oh meu Deus" de que falamos era um desses raios cósmicos. Ela foi detectada pela câmera FLIES-Eye em Utah em 1991. Até hoje detém o recorde de ser o raio cósmico de maior energia já detectado. Obviamente, isso despertou a curiosidade dos cientistas. Eles queriam descobrir de onde veio essa partícula supercarregada e como ela obteve sua incrível velocidade. Então decidiram investigá-la, e quanto mais a estudavam, mais coisas estranhas descobriam. Por exemplo, que o próprio tempo se estende para essa partícula devido à sua velocidade insana. A relatividade espacial, uma ideia criada por Albert Einstein, diz que à medida que você acelera, coisas estranhas acontecem. E quando se aproxima da zona de velocidade da luz, o tempo começa a pregar peças. Por exemplo, se a "Oh meu Deus" começasse sua jornada a partir de um ponto que está a 1,5 bilhão de anos-luz de distância, para ela pareceria que apenas 2 dias se passaram quando chegasse a nós na Terra. Desde que os cientistas a descobriram, encontraram centenas de eventos superenergéticos semelhantes acontecendo no espaço. Mas é extremamente difícil saber por que se movem da maneira que fazem. Todas as teorias têm seus próprios problemas e obstáculos. Uma suspeita são as supernovas, explosões de estrelas maciças com campos magnéticos e energia. No entanto, parece que mesmo sua grande energia não é suficiente para criar uma partícula "Oh meu Deus". Outra suspeita importante é a Centaurus A, uma galáxia ativa próxima. Mas a evidência para essa é complicada porque o campo magnético da Via Láctea altera os caminhos dos raios cósmicos. É claro que existem algumas possibilidades loucas e exóticas, como defeitos topológicos do Big Bang ou interações misteriosas dentro da matéria escura. Os cientistas também estão explorando ideias malucas. Quem sabe talvez seja realmente uma reviravolta maluca da física. A astrofísica de alta energia também é muito útil para estudar e compreender os raios cósmicos. Esse é um campo de estudo que explora coisas altamente energéticas no espaço, como eventos cósmicos extremos. Os cientistas estão interessados em entender como os raios estão conectados a esses acontecimentos selvagens que ocorrem no espaço. Infelizmente, mesmo depois de quase 30 anos de trabalho de detetive, a verdadeira origem das partículas "Oh meu Deus" continua sendo um mistério. Felizmente, estudos recentes podem nos dar algumas dicas para a resposta. Nos imensos desertos de Utah, há uma coisa chamada Telescope Array. Ele está procurando por partículas super rápidas chamadas raios cósmicos de energia ultra alta. Imagine uma enorme grade de detectores espalhados pelo deserto, de olho nas partículas o dia todo. E aqui está o que ele descobriu recentemente. Há uma área específica na constelação da Ursa Maior. No início, os cientistas não pensaram muito a respeito, mas depois analisaram os dados minuciosamente e perceberam que era importante. Essa área excepcional é um ponto quente, de onde esses raios cósmicos podem estar vindo, e ela tem quase 100% de chance de ser real. Parece ser a fonte de energia oculta do universo. Mas o que é e por que existe? Os raios cósmicos não são intrigantes apenas para os astrônomos, eles também têm aplicações terrestres. Em 2017, pesquisadores os utilizaram para descobrir um vazio oculto na Grande Pirâmide de Gizé. Para isso, usaram a tomografia de muons, um método que examina os raios cósmicos que penetram em objetos sólidos, e foi assim que revelaram segredos da estrutura antiga.
Os cientistas também os utilizam para observar o interior dos vulcões com o mesmo método das pirâmides. Quando esses raios passam por um vulcão, os pesquisadores podem estudar como eles se movem para criar imagens do que há no interior. Isso ajuda a descobrir onde estão os diferentes materiais no vulcão e a ficar de olho em qualquer sinal de que ele possa se tornar ativo. Portanto, quanto mais aprendemos sobre o assunto, mais sabemos sobre os mistérios do nosso universo. Os cientistas tiveram que construir detectores melhores para aprender mais. Graças a toda a nova tecnologia, estão aprendendo coisas muito rapidamente. Então, vamos ver que verdade descobrirão no futuro. Há décadas, os cientistas vêm descobrindo novos planetas fora do nosso sistema solar. Até 2023, encontramos mais de 5.000 deles, e muitos poderiam até ter vida. Agora, se você está pronto para um passeio selvagem pelo espaço, vamos descobrir quais exoplanetas potencialmente habitáveis descobrimos nos últimos anos. Começando por LP-890-9b e LP-890-9c. Aperte o cinto, porque estamos indo para o LP-890-9, uma estrela anã vermelha localizada a impressionantes 105 anos-luz da Terra. Ela é bastante fria em comparação com o nosso Sol, em termos de temperatura, claro, chegando a cerca de 2.600 graus. Agora, essa espertinha pode ser pequena, mas está cheia de surpresas. Por exemplo, tem 2 exoplanetas orbitando em torno dela. Além disso, ambos provavelmente são terrestres, o que significa que são rochosos assim como a Terra. Primeiro temos LP-890-9b, que foi descoberto em 2022 pelo telescópio TESS, o que foi posteriormente confirmado pelo equipamento Speculus. Esse planeta é uma super-terra, pesando cerca de 13 vezes a massa do nosso. Também é um pouco maior, com um raio cerca de 1,3 vezes maior. E se você pensou que a órbita de Mercúrio ao redor do Sol era rápida, espere até ouvir sobre esse carinha. Demora cerca de 3 dias para completar uma volta em torno de sua estrela. Imagine adormecer no inverno gelado e acordar no verão quente. Mas o verdadeiro empecilho aqui é LP-890-9c, descoberto pelo Speculus. Está um pouco mais longe da estrela e demora 2,5 vezes a mais para orbitar do que o LP-890-9b. Também é um pouco maior que a Terra, mas sua verdadeira fama é sua localização dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que poderia ter água líquida na superfície e um clima adequado para a vida. Agora, ele se torna o principal candidato para ter a atmosfera estudada com o uso do telescópio espacial James Webb. Mas espere, nem tudo é sol e arco-íris para a LP-890-9c. Ele também está muito perto de sua estrela, e isso quer dizer que está cheio de radiação que poderia torná-lo menos habitável. E ainda por cima é bloqueado por maré, assim como a nossa Lua. Dessa maneira, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e é incrivelmente quente, enquanto o outro está sempre no escuro e muito frio. Modelos científicos sugerem que ele poderia ser mais parecido com Vênus em termos de atmosfera e clima. E Vênus você sabe, não é conhecido por ser amigo dos humanos. Mas apesar desses desafios, LP-890-9c ainda é um exoplaneta fascinante que vale a pena estudar mais. Quem sabe que segredos pode conter? Vamos aos próximos candidatos. GJ-1002b e GJ-1002c. Uma equipe internacional de cientistas, liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias, encontrou 2 planetas semelhantes à Terra a apenas 16 anos-luz do nosso sistema solar. Ambos orbitam uma estrela anã vermelha chamada GJ-1002. Nosso Sol é uma anã amarela, ou seja, GJ-1002 é muito mais fria e mais fraca que ele. Mas está tudo bem, os 2 planetas estão muito próximos de sua estrela, então não deve estar muito frio ou escuro neles. Chamados de GJ-1002b e GJ-1002c, ficam na zona de habitabilidade do Sol deles, o que significa que podem potencialmente abrigar vida. Além disso, os 2 têm massas semelhantes à da Terra. GJ-1002b é o planeta interno e leva cerca de 10 dias para orbitar a estrela, enquanto o GJ-1002c demora um pouco mais de 21 dias. A dupla é ótima candidata para o estudo de suas atmosferas e pode até ser alvo de futuras missões em busca de sinais de vida. O mais importante é que ambos poderiam abrigar vida, o que é muito legal. Além disso, o fato de estarem tão perto de nós significa que poderemos visitá-los algum dia. Bem, talvez não nós pessoalmente, mas vai saber. E talvez encontremos alguma vida extraterrestre em um deles. Agora, isso seria fora deste mundo. Mas passando para o próximo.
Kepler 1649c, também conhecido como o exoplaneta perdido, foi redescoberto em 2022 por cientistas usando dados da espaçonave Kepler da NASA. Está localizado a cerca de 300 anos-luz da Terra e orbita uma estrela pequena e fria chamada Kepler 1649. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra e, assim como os anteriores, se posiciona na zona habitável. Inicialmente, os dados sobre esse mundo foram descartados. Um programa de computador especial chamado RoboVetter, escrito para filtrar automaticamente os volumes de dados do Kepler, rotulou esse candidato como um falso positivo. Em outras palavras, pensou que era apenas algum tipo de erro ou interferência. Felizmente, os pesquisadores verificaram os registros e, ao fazer isso, conseguiram resgatar o pobre Kepler 1649c. Agora sabemos que este é um planeta terrestre, assim como o nosso. E se realmente contiver água, pode até haver vida lá. Mas não faça as malas ainda. Por enquanto, há muitas incógnitas sobre esse carinha. Por exemplo, não sabemos como é sua atmosfera ou que tipo de superfície possui. Também é impossível que esteja bloqueado por maré, assim como o LP 899c. Isso seria desagradável. É por essa razão que Kepler 1649c definitivamente merece um estudo mais aprofundado. Talvez seja um lugar perfeito para montarmos uma casa de férias no futuro. Apenas certifique-se de levar bastante protetor solar, já que fica bem próximo de sua estrela e as coisas podem se tornar bem quentes. Kepler 1638b situa-se a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnus. Também está na zona habitável de seu Sol e foi descoberto em 2020 pela sonda Kepler através do processo chamado transiting. Ele basicamente tira várias fotos da estrela em momentos diferentes. Depois, os programas analisam as imagens e procuram pequenas manchas e pontos nelas. Essas quedas no brilho podem significar que um planeta está passando por lá. Kepler 1638b é um pouco estranho em comparação com a maioria dos exoplanetas que encontramos até agora. Tem cerca de 4 vezes a massa da Terra e um raio cerca de 2 vezes maior, o que o torna do tipo superterra. Seu período orbital é de cerca de 260 dias, bem próximo ao nosso. O que é ótimo. Finalmente, pelo menos em algum lugar, o inverno e o verão fluirão normalmente. Kepler 1638b também pode ter um pouco de água líquida. É por isso que, da mesma forma, é um bom candidato para um estudo mais aprofundado para ver se poderia sustentar a vida. Esperemos que possamos descobrir mais sobre ele no futuro. E, finalmente, o último. Kepler 438b é um exoplaneta situado a aproximadamente 640 anos-luz daqui, na constelação de Lyra. Foi achado em 2015 pelo telescópio espacial Kepler. Uma das coisas mais interessantes sobre ele é seu tamanho, quase o mesmo que do nosso mundo, e a localização também dentro da zona habitável. Mas há alguns problemas. Por um lado, Kepler 438b orbita em torno de uma estrela anã vermelha, conhecida por seus altos níveis de radiação solar e explosões. Isso pode tornar a superfície muito hostil para a vida como a conhecemos. Além disso, tem um ano muito mais curto, apenas cerca de 35 dias terrestres, o que pode levar a flutuações extremas de temperatura na superfície. Mas talvez seja o lar de algumas formas de vida extraterrestres resistentes que se adaptaram às suas condições únicas. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho. Esta é uma pequena lista de exoplanetas que descobrimos nos últimos anos. Agora, com o uso de novas tecnologias, poderemos encontrar novos com muito mais frequência. Esperemos que pelo menos alguns deles sejam realmente habitados.